poder compartilhar com os amados irmãos da palavra do Senhor. Como já falamos domingo passado, falamos hoje mais uma vez. A gente, ao longo do mês de maio, as igrejas batistas no mundo todo, em geral, elas comemoram o mês da família. Geralmente são mensagens voltadas para o tema da família. E esse mês, a gente está na pregação, a gente terminou o capítulo 1 de Hebreus, começou o capítulo 2 de Hebreus, a gente vai dar uma parada em Hebreus, e aí vamos fazer o mês da família, 4 mensagens voltadas para a família, e quando voltarmos em junho, retornamos ao livro de Hebreus. Então esse mês, nós teremos alguns temas voltados para a família. E o primeiro tema voltado para a família, vamos falar hoje, é sobre a criação da família, os fundamentos bíblicos para a família. Quando Deus criou a família, qual foi o primeiro momento que Deus criou a família? Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos começos. Já que a gente vai falar dos começos, qual é o livro dos começos? O livro do Gênesis. Abra comigo em Gênesis. Obrigado, Antônio. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis é o livro dos começos. Aqui Deus começa a contar a grande história da redenção. Lembra, a Bíblia está contando uma única história. A história de como Deus está salvando um povo para a sua glória. Essa é a história que a Bíblia está contando de Gênesis a Apocalipse. E no livro de Gênesis, essa história da redenção começa a ser contada. É o livro dos começos, essa grande história da salvação começa a ser contada. E uma salvação que virá através de quem? Através de Jesus Cristo, mais uma vez. A Bíblia é um livro que está falando da grande história, de como Deus está salvando um povo, e toda a história existe personagens, e nessa grande história existe um personagem principal, e o personagem principal é Jesus. Então, logo no começo, logo no livro do Gênesis, quando você está lendo o Gênesis, sabe que vai começar a contar a história da redenção, você já sabe que essa redenção vem através de Jesus Cristo. Essa redenção, que vai começar a ser contada a história aqui no Gênesis, vem através de Cristo, o unigênito Filho de Deus. E em Gênesis, vai começar-se a contar a história de um descendente. Lá no Gênesis capítulo 3, após a queda, Deus disse, eu vou trazer um descendente. E esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. E aí começa a se contar a história dessa linhagem. Esse descendente vai vir através de uma família. E aí Deus começa, se você prestar atenção, no livro do Gênesis, ele está contando a história de uma família, de um povo. De Gênesis 1 até Gênesis 11, você tem uma grande história, a macro história do mundo, as coisas acontecendo no mundo todo. Até que tem um dilúvio. Termina o dilúvio, sai Noé e os seus 3 filhos. E quando saem seus 3 filhos, Deus escolhe um dos filhos. Fala, olha, a promessa vai vir pela família de Sem. Esse descendente que eu prometi vem pela família de Sem, vem através de Noé, vem pela família de Sem. Depois que escolhe a família de Sem, ele diz, não, mas além de vir da família de Sem, vem através de Abraão, porque Abraão tinha outros irmãos, mas ele escolheu Abraão. Abraão teve alguns filhos, mas ele disse, a promessa não vai vir por Ismael, a promessa vem por Isaac. E Isaac também teve 2 filhos, a promessa não vem por Esaú, a promessa vem por Jacó. Jacó tem 12 filhos, não vem por nenhum dos 11, mas a linhagem da descendência, o cetro, de acordo com o livro do Gênesis, o cetro jamais se apartará de Judá. Deus vai estreitando, mas de todas as famílias de Judá, Deus vai pegar uma família específica, que é a família de Jessé. E de todos os filhos de Jessé, Deus vai escolher um filho de Jessé, que é Davi. Veja, Deus vai estreitando, está contando a história de onde vem esse descendente. E aqui, imagine você essa cena. Um casal bem idoso, de mãos dadas,
olhando um para o outro com amor e cumplicidade. Essa imagem evoca a ideia de um relacionamento duradouro e sagrado, refletindo a intenção original de Deus para a família e para o casamento. Hoje, a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 2, especialmente dos versos 18 até o 25, para entendermos os princípios bíblicos e divinos que regem essa união. E como podemos aplicar esses ensinamentos para a minha e para a sua vida. Se você abriu sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, antes do verso 18, provavelmente tem um título. Deve ser a formação da mulher, ou Deus cria a mulher, mais ou menos assim, né? Apontando para a criação da mulher. Não é um bom título, eu acho. Vai falar o que vai acontecer, mas mais importante do que Deus está falando da criação da mulher, Ele está instituindo a família. Ele vai deixar claro, não é bom que o homem esteja só. O homem foi criado para ter comunhão. E uma comunhão mais especial ainda com a mulher, formando assim o casamento e dando início à família. Esse texto de Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o verso 25, retrata a formação da mulher como uma ajudadora adequada para o homem, estabelecendo assim um padrão divino para o casamento e para a família. Nesse texto aqui você vai encontrar a criação da mulher. É importante que você veja, lembrar que Deus, no capítulo 1, se você voltar, não tem muito que ter de contexto, não tem muito que voltar, porque antes de Gênesis 2 só tem Gênesis 1. Não tem muita coisa para trás. Mas veja um detalhe importante. Volte aí para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 e verso 2 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No começo, antes de Deus começar a sua obra criadora, antes de Deus começar a estabelecer o padrão da sua criação, existia apenas o caos. Um caos total. E Deus vai, primeiro dia, Deus cria todas as coisas, depois Ele vai trazendo firmamento, faz aparecer porção seca, cria os astros, vai preenchendo os espaços que Ele criou, aparece lá os astros, os animais marinhos, os animais que voam, os animais terrestres. No sexto dia Ele cria o homem. E aí termina o capítulo 1 assim, veja o verso 31. Verso 31, capítulo 1 termina assim: Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aí no capítulo 2, verso 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Então você tem aqui os 7 dias da criação. Se você prestar atenção, a gente não vai entrar nisso hoje, mas de repente, para sua curiosidade, todos os dias Deus diz: houve tarde e manhã. O primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, assim ele vai. 7º dia, se você prestar atenção, Deus não disse: houve tarde e manhã o 7º dia. Isso tem muito a ver com o descanso. No livro de Hebreus, a gente vai chegar lá no capítulo 4, o autor de Hebreus dizendo: ainda resta um descanso. Josué não deu descanso para o povo, Moisés não deu descanso para o povo, ainda existe um descanso. Mas importante para a gente aqui hoje, havia caos no começo, Deus faz toda a sua obra criadora e termina tudo muito bom, funcionando. E aí o capítulo 2 é como se ele estivesse voltando e dando zoom no 6º dia. Olha, deixa eu dar detalhes aqui do que aconteceu no 6º dia. E aí você tem a formação do homem, do verso 4 até o verso 17, e a partir do verso 18, a formação da mulher. Mas o que ele está dizendo, no capítulo 2, Deus está formando a família.
Deixa eu dar detalhes de como eu criei a família. Deixa eu dar detalhes como eu instituí o casamento. Aí aqui ele dá, é o capítulo 2 inteiro. Deus havia criado todas as coisas perfeitas, incluindo o homem, mas reconheceu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Essa passagem revela a intenção original de Deus para o relacionamento do homem e estabelece a instituição do casamento. E aí um outro ponto importante para ficar na sua cabeça é quem é que estava escrevendo esse texto? Lembra aí, quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Ele escreveu quando? Quando ele estava no Egito, quando ele fugiu, depois que ele voltou e estava com o povo, estava saindo do Egito. Quando foi que Moisés escreveu esse texto? No deserto, ele tinha saído com o povo, lembra? Deus disse, sobe aqui no monte, Moisés, que eu vou revelar algumas coisas para vocês. Então, quem está escrevendo é Moisés, para um povo que tinha ficado quantos anos cativo no Egito? 400 anos. Esse povo estava 400 anos no Egito, aprendendo as coisas do Egito, a forma de vida dos egípcios, o padrão moral dos egípcios, e Deus estava estabelecendo, olha, por mais que vocês aprenderam isso lá, o correto é isso. Além de eles estarem saindo do Egito, de uma cultura idólatra, eles estavam indo para invadir uma terra que também tinha uma cultura idólatra e imoral. Olha, vocês estão saindo de um lugar, estão indo para outro, vocês vão encontrar um padrão cultural completamente diferente do padrão, e deixa eu mostrar para vocês qual é o padrão que eu criei. Por isso Deus entrega o livro do Gênesis também. Sobretudo do capítulo 1 até o capítulo 11. Para aquele povo que está saindo do Egito, que está com aquela cultura imoral entranhada deles, está com a imoralidade na face, diante da sua face. E Deus está dizendo, olha, esse é o padrão que eu estou entregando para vocês. Não parece muito diferente do que a gente tem hoje, não é? E tu olha para a nossa cultura, imoralidade tal, como diz o apóstolo Paulo. Você liga a televisão, é imoralidade. Você abre o seu celular, é imoralidade. As pessoas dão pouco valor ao casamento. Casa, descasa, casa de novo. As pessoas dão pouco valor. E a sociedade diz, não, mas isso não é importante. Se não der certo, separa. Aí, tudo bem, casa de novo. E assim vai. O povo de Israel tinha essa mentalidade lá no Egito. E Deus estava dizendo para eles, esse não é o padrão. Deixa eu mostrar para vocês, quando eu criei, qual foi o padrão que eu entreguei. Por isso a gente tem Gênesis capítulo 2 aqui. Hoje, iremos aprender de forma resumida que Deus instituiu o casamento como uma união sagrada e íntima entre um homem e uma mulher, refletindo sua sabedoria e intenção original para a humanidade. Esse texto, dividi ele em 4 partes. Veja comigo, eu vou ler completo, depois eu vou parar em algumas partes aqui. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 18, diz assim. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, este seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele, e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A primeira parte do texto, eu queria destacar para você o verso 18, quando Deus reconhece a solidão do homem.
e decide criar uma auxiliadora para ele. Veja, antes mesmo de Deus chamar os animais para o homem nomear, porque o homem vai perceber que está sozinho quando ele começa a nomear os animais. Mas antes mesmo de o homem começar a nomear os animais e perceber que estava sozinho, Deus já tinha dito: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que lhe seja idônea, alguém que lhe seja semelhante, alguém que seja igual a ele. E é interessante que a palavra que é usada aqui, ela dá a ideia de algo que é igual, mas diferente. Algo que tem o mesmo valor, a mesma essência, mas é diferente. É isso que Deus está dizendo: olha, eu preciso trazer alguém, uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que seja semelhante a ele, porque se você prestar atenção na formação do homem, Deus deu uma ordem para o homem. Deus disse para o homem: cuide do jardim, proteja o jardim, trabalhe no jardim, proteja a árvore, não coma da árvore. Deus deu ordens para o homem, para ele cumprir. E Deus disse: eu preciso trazer alguém que lhe auxilie a cumprir a missão que eu dei para ele. E essa alguém que eu preciso trazer para ele não é alguém qualquer, não é uma obra, não é algo que eu já tenha criado. Eu preciso criar algo que tenha o mesmo valor que ele. A única parte da criação que Deus disse: aí está a minha imagem e semelhança, a única parte da criação foi o homem. Existe mais semelhança de Deus em qualquer homem na face da terra do que na mais bela paisagem que você possa imaginar. Você pode imaginar a coisa mais linda do mundo. No homem existe a imagem e semelhança de Deus, nessa paisagem não existe. E Deus, quando vai criar algo para auxiliar o homem, ele vai buscar aonde existe a sua imagem e semelhança, que é no próprio homem. Ele cria alguém igual, idôneo, semelhante, alguém da mesma essência, do mesmo valor, só que diferente. O próprio Deus diz isso, diz: olha, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. E o primeiro ponto aqui é que o próprio Deus diz: olha, não é bom que o homem esteja só. Se alguém perguntar: é bom estar só? Não. Por que não é bom? Porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: olha, algumas pessoas é dado o dom de fato ficarem sozinhos, de serem solteiros, tal. Deus deu esse dom a algumas pessoas, mas não é para todo mundo. De uma forma geral, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então Deus reconhece a solidão do homem. Aí você tem dos versos 19 e 20 o homem nomeando os animais e sentindo falta de uma auxiliadora. Veja no verso 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas, palavras importantes quando você estiver lendo sua Bíblia. Os irmãos estão na leitura bíblica aí e tal. Palavras importantes para acender um alerta para você assim. Mas, portanto, entretanto, para. Essas palavras são importantes. Quando aparecer essa palavra, você dobra a sua atenção. Deus chamou todos os animais lá. Trouxe todos os animais. Mas, ele diz. Cadê? Está aqui. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Não tinha. Aí interessante, lembra, quem está escrevendo a história? Moisés. Está escrevendo para um povo que está saindo do Egito. Imagine o povo escutando isso. Olha, deixa eu contar para vocês como é que foi a criação do homem e da mulher. E Adão começou a nomear aquelas pessoas. Eu não sei se já parou para pensar na capacidade intelectiva, a inteligência que Adão tinha para nomear todos os animais. Porque a ideia aqui é que ele não estava dando o nome para... Era para parecer um cachorro, era cachorro. Não era hot dog, não era, sei lá, Rottweiler, não era pitbull, não, era cachorro. E ele dava um nome de acordo com a funcionalidade dele.
Olhava o bicho lá, tinha 4 patas, uma tromba, você dava um nome lá para o bicho, de acordo com a funcionalidade dele. Aí você imagina a capacidade intelectiva, a inteligência que Adão tinha para poder dar nome para esses bichos. Tudo. E a gente às vezes fica achando que, ser crente eu não vou estudar, não vou me dedicar, não preciso estudar essas coisas aí, tem gente que pega até versículo bíblico, né, diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica, então eu não vou querer ir lá estudar coisa nenhuma. Estude muito, inclusive. Salomão diz que a glória de Deus está em cobrir as coisas, e a do homem está em descobrir essas coisas. Então Adão tinha uma capacidade intelectiva enorme, ele vai dando nome aos animais, ele vai dando nome a um até que ele percebe, olha, não tem. Aí Moisés diz, olha, mas para o homem não se achou alguém igual a ele, não se achou alguém para auxiliá-lo. Ele estava fazendo uma tarefa, não estava? Não foi Deus que trouxe os animais? Ele estava executando uma tarefa, mas não tinha ninguém para auxiliá-lo naquela tarefa. Não existia ninguém para auxiliar na tarefa que Deus tinha dado anteriormente para ele. Ele não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele. Do verso 21 até o verso 23, Deus forma a mulher. Veja o verso 21, diz, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Você tem aí a primeira anestesia da história, né? Anestesia geral aí, né? Anestesia geral, dormiu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Eu acho que esse termo costela não é muito bom, não. A ideia é do lado. Deus tirou algo do lado do homem. Tirou algo do lado. Um pedaço de carne, costela, não sei. Mas Deus tirou algo do lado do homem. Fez ele dormir. Mas por que fez ele dormir? Aí não sei por que fez ele dormir. Provavelmente é para que ele não sentisse nenhum desconforto. Deu anestesia lá geral, tirou um pedaço do lado do homem. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E aqui é interessante porque o termo hebraico para homem é ish, e para mulher é ishá. Então ela diz assim, olha, Deus pegou ish e a partir de ish criou ishá. Ele fez, a partir de um ish, ele fez uma ishá. Então essa é a ideia que ele está dizendo aqui. É como se ele tivesse feito algo que é derivado de, algo que veio de. E aqui é importante, e não tem nenhum, e é importante aqui também porque não tem nenhum demérito. O texto não coloca nenhum valor a menos, porque você encontra pessoas erradamente dizendo assim, não, mas Deus formou o homem do pó, Deus formou o homem do barro da terra, foi o próprio Deus que soprou no homem, e a mulher ele criou do próprio homem. Mas lembrem, a gente está aqui em um estado perfeito. O homem refletia perfeitamente a imagem e a semelhança de Deus. O pecado não tinha entrado. E Deus está criando, eu vou criar alguém que seja absolutamente igual ao homem, só que com uma funcionalidade diferente. Ele diz, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher, e levou até ele. E o homem disse, essa afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Será chamado varoa, porque do varão foi tirado. Mais uma vez aqui será chamado Ishá, porque de Ish ela foi tirado. E essa minha versão aqui também não é muito boa. A melhor versão aqui seria tipo assim, não sei se de repente alguma Bíblia tem aí, até que enfim, ou dizendo assim, afinal, ou então finalmente. Eu acho que a NVT e a NVI deve ter finalmente. É como se, lembra, Adão estava dando nome a todos os animais, né? E ele estava vendo lá as pareias. Estava vendo. Aí terminou aquilo, ele cai num profundo sono. E aí quando ele levanta, ele diz, agora sim, finalmente, até que enfim, esse trabalho todinho não tinha ninguém para mim, eu estava sentindo falta, até que enfim eu estou vendo agora alguém para me auxiliar. Finalmente, ele está dizendo. Se a sua Bíblia tem isso, você tem uma boa versão. Você tem assim, finalmente, ou até que enfim. Essa aqui, a minha, tem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Então tem aqui a formação da mulher, destacando aqui, revelando aqui a íntima conexão e igualdade entre homem e mulher, e finaliza versos 24 e 25, como se fosse um comentário de Moisés. Lembra que é Moisés que está escrevendo para o povo de Israel, o povo está escutando, Moisés está dizendo de onde é que foi formada a mulher, como ela foi formada, a maneira como ela foi formada, por que ela foi formada. Aí é como se tivesse agora um comentário de Moisés, ele relatando a criação, aí olha para o povo e diz, olha, é por isso que o homem deixa pai e mãe, porque Adão e Eva não deixaram pai e mãe, né? Não tiveram, eles não deixaram pai e mãe. Mas é como se Moisés agora estivesse falando para o povo, olha, é por isso que vocês deixam pai e mãe e se unem à sua mulher, e se tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aí Moisés faz questão de colocar esse ponto para aquele povo, porque eles estavam indo para uma terra idólatra, onde a nudez era algo muito comum. E aí Moisés diz, olha, eles estavam nus, eles não tinham vergonha, porque não tinha entrado o pecado. Esse não é o padrão. Tanto é que lá na frente, no capítulo 3, quando acontece a queda, a primeira coisa que eles notam é o quê? A nudez. Porque esse era um padrão que eles iam encontrar lá no Canaã, e Moisés está deixando claro, olha, eles estavam nus quando foram criados, porque eles eram um estado perfeito. E ele bota esse comentário aqui, olha, por isso que vocês deixam pai e mãe, por isso que você sai, você cria um novo núcleo familiar. É por isso, porque Deus criou um homem para uma mulher, e a partir de um homem com uma mulher, ele estabelece um núcleo familiar. É isso que ele estava dizendo lá para o povo de Israel. Mais uma vez, Deus institui o casamento como uma união sagrada e íntima entre um homem e uma mulher, refletindo sua sabedoria e intenção original para a humanidade. Moisés desejava que os seus ouvintes originais, os israelitas que foram escravos no Egito por gerações e gerações, e agora estavam prontos para entrar numa terra de uma cultura imoral, uma cultura idólatra, reconhecessem a santidade e a importância do casamento. Olha, vocês vão entrar numa cultura absolutamente imoral, idólatra, que não valoriza o casamento, onde o camarada se casa com várias mulheres, mas esse não é o padrão do Senhor. Parece que ele está falando para a gente hoje. Parece que ele está falando para a nossa sociedade hoje. Por mais que a sociedade não valorize o casamento, por mais que a sociedade invente várias coisas para ser família, por mais que a sociedade diga que pode se casar fulano com beltrano, isso com aquilo, Deus está dizendo, olha, o padrão de Deus é um homem com uma mulher em uma união indissolúvel. Esse é o padrão de Deus. Ele está escrevendo para aquele povo que está saindo do Egito. Diante das práticas idólatras que enfrentariam na nova terra, ele espera que respondam com firmeza e compromisso real em obedecer à palavra de Deus. Eles devem abraçar o casamento como uma instituição sagrada, buscando honrá-lo e preservá-lo em meio a todas as influências corruptoras. Veja, a Bíblia é um livro que está falando de Jesus Cristo. O personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. A Bíblia está contando a grande história da redenção. E essa passagem estabelece a base teológica para o casamento e para a instituição divina, que reflete, inclusive, a imagem de Cristo, o relacionamento de Cristo com a igreja. Quando Paulo foi buscar uma figura para retratar o relacionamento de Cristo com a igreja, ele buscou a figura do casamento. E você acha que ele estava pensando, a imagem que reflete o relacionamento de Cristo com a igreja é o padrão perfeito de Deus ou é o padrão idólatra do mundo? É o padrão perfeito de Deus. Quando ele diz que Cristo se relaciona com a sua igreja, como o marido se relaciona com a sua esposa, ele está olhando para o Gênesis.
para esse capítulo aqui. Lembra quando compareceram diante de Jesus e quiseram ter uma dúvida sobre o divórcio? Disseram, olha, por que é que Moisés permitiu o divórcio? Pode se separar? Jesus disse, olha, mas não foi assim no princípio. Não foi assim. Ele está olhando aqui para o Gênesis capítulo 2. Ele está dizendo, olha, Deus criou homem e mulher e não o Senhor ainda acrescenta, dizendo, não separe o homem, o que Deus uniu. Esse texto, ele é a base teológica para o casamento. E é interessante que quando você vai conversar com as pessoas, muitas pessoas querem trazer questões culturais. Não, porque era cultural de Israel, porque Israel era cultural, mas não existia cultura no Jardim do Éden. Era cultura o quê? Era cultura cananeia, israelita, brasileira, egípcia. Não era cultura nenhuma. Era o padrão perfeito de Deus. Por isso que é importante você olhar para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. É uma porção das Escrituras que tem que estar quase que gravado no nosso coração. Porque a grande história da Bíblia, você resume ela em 4 palavrinhas. Criação, queda, redenção e consumação. Essa parte da criação perfeita, a gente está falando de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas veja, são só 2 capítulos. Mas são os começos, são os padrões perfeitos de Deus, são os padrões de relacionamento perfeitos de Deus antes da queda. Deus criou dessa forma, esse é o padrão, independente de cultura, esse é o padrão de Deus. E esse texto estabelece a base teológica para o casamento e a instituição divina e reflete a imagem de Cristo que sua igreja, que são comparados frequentemente com esse relacionamento matrimonial. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 5. Abra comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do verso 21, ele vai do 21 até do capítulo 5, do verso 21 até o capítulo 6, versículo 9, ele está falando do lar cristão. Maridos, mulheres, filhos, servos, está falando do lar cristão. Aqui no verso 22, ele diz assim, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Não é todos os homens, mas esposas, se sujeite ao seu próprio marido, não é qualquer pessoa, ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lembra as palavrinhas importantes? Para quê? Santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Mais uma vez, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja, ele olha para o relacionamento marido e mulher e compara o relacionamento igreja a Cristo e igreja. Ele olha para esse relacionamento santo, esse relacionamento puro. Ele aponta para a complementaridade entre homem e mulher, que ambos refletem a imagem de Deus. Eles são iguais, mesmo valor, a mesma essência, porém diferentes. Só que um completa o outro. Um completa o outro. Não é bom que o homem esteja só. Lembre disso. Assim como homem e mulher são iguais em valor, são iguais em dignidade perante o Senhor, mas diferentes em papéis e funções designadas por Ele, também a gente vê essa dualidade na igreja como corpo de Cristo. Veja, todos na igreja são iguais, todos têm o mesmo valor, não existe ninguém que tenha mais valor do que outra pessoa. O pastor não tem mais valor que qualquer outro irmão. Todos têm o mesmo valor e todos os serviços feitos ao Senhor têm o mesmo valor. Mas nem todo mundo canta. Mas nem todo mundo tem a capacidade de arrumar a mesa. Mas nem todo mundo consegue arrumar as cadeiras. Mas nem todo mundo
está na recepção, mas nem todo mundo está no ministério infantil, mas nem todo mundo está ensinando. Deus vai dando dons. As pessoas são iguais, porém com funções diferentes, mas o mesmo valor, a mesma dignidade. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que essas coisas, quando são bem juntas, é que elas fazem com que o corpo possa crescer. Ele diz, olha, não pode o olho dizer para o pé, dizer, por que eu não sou pé, eu não sou corpo. Não, são todos iguais. Todos têm o mesmo valor, todos são semelhantes, porém com funções diferentes. Da mesma forma que o casamento reflete a unicidade na diversidade entre homem e mulher, a diversidade dentro do corpo de Cristo também é uma expressão da riqueza da sua graça e da sua soberania. À luz desses princípios, à luz do que a gente aprendeu, nós podemos tirar algumas aplicações, talvez você já tenha feito algumas para você. Esse é um texto muito rico. Eu não vou entrar muito aqui em Efésios, porque vai ter uma mensagem no livro de Efésios. Então, nesse texto de Efésios, falando de marido, de mulher, questão da submissão, que é uma palavra que, sempre a gente vai falar desse texto, o povo já fica nervoso já. Vai falar de submissão, mas fica, não, mas não sei o que, tal. Mas, só para você acalmar o seu coração, quando que a igreja ela é mais feliz? Quando que a igreja ela é mais próspera? Quando que a igreja ela alegra o coração do Senhor? É quando ela é submissa a Cristo ou quando ela é insubmissa? Quando ela é submissa a Cristo. Submissão, como é colocado aqui, a gente faz, porque a gente costuma pegar aquilo que a gente entende por submissão e jogar para o texto, né? A gente faz não sei se é essa para anacronismo, você pegar algo de agora e tentar jogar um significado no passado. A gente pega a nossa compreensão de submissão e tenta jogar para o texto. Só que não é isso. É apenas você ter uma função que está ajudando, uma missão no qual vocês estão caminhando junto. É a mesma missão, agora vocês estão auxiliando uns aos outros. E a igreja, ela é feliz, ela é próspera, ela alegra o coração do Senhor, quando ela é submissa a Cristo. Veja o próprio exemplo de Cristo. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que o Senhor, ele foi completamente submisso ao Pai. Mas quem é mais importante? O Pai, o Filho ou o Espírito? Não responda. Qualquer um que você disser está errado. Não responda. Não tem. Eles são iguais, só que têm funções diferentes. Mas o Filho foi submisso ao Pai. Nem por isso ele é inferior ao Pai. Pelo contrário, ele é igual ao Pai. Essa é a ideia de submissão. Vai chegar lá em Efésios capítulo 5. O pastor vai estar pregando sobre isso. Mas deixa eu trazer algumas aplicações. Primeiro, devemos valorizar e respeitar o casamento como uma instituição divina, comprometendo-nos com fidelidade e santidade dentro dessa união, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, os maridos devem amar suas esposas, se você prestou atenção no texto, de forma sacrificial. Quem disse que vai ser fácil você amá-la? Aí tem dia que vai ser difícil. Que você vai dizer, faça assim, vai fazer diferente. Você vai ter vontade de dizer para eu não disse. Vai. Ou você acha que Jesus, com os 12 apóstolos, andando com ele ali, era só mar de rosas? Pelo contrário, Jesus disse, olha, vai ferir o pastor e todas as ovelhas vão se dispersar. Pedro que disse, olha, eu vou com você até as portas da morte. Pedro, você vai me negar 3 vezes ainda essa noite. Ainda aqui, não vou dar 10 horas aqui, você está me negando 3 vezes. Mas Cristo amou e disse que os amou e os amou até o fim. Maridos, amem as suas esposas de forma sacrificial, buscando o seu bem-estar acima do seu próprio. Assim como Cristo amou a sua igreja. Isso implica em uma liderança amorosa, proteção, cuidado, modelando o exemplo do Salvador para dentro do nosso casamento. Liderança amorosa,
uma liderança que busca proteção, uma liderança que mostra cuidado. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem que defender também, a gente já tem que defender bastante o valor da mulher, porque ao longo da história, a mulher foi muito desvalorizada, e a gente precisa defender e está sempre afirmando o valor da mulher como imagem e semelhança de Deus. Só que hoje também a gente está dizendo isso dos homens, porque existe uma campanha mundial para enfraquecer a figura masculina, para que o homem não seja mais aquela figura de proteção, para que o homem não seja mais aquela figura de liderança. Ele está afirmando isso. E os homens precisam tomar essa posição. Não pode se esconder atrás de questões culturais. Não, essa é uma responsabilidade que Deus impôs aos homens quando criou a família. Lá no livro do Gênesis. Tenha uma liderança amorosa. Seja cuidadoso. Seja protetor. Veja como Adão disse: até que enfim eu tenho uma Ishá. Até que enfim. Deus me deu a ordem de guardar toda a criação, de cuidar e proteger a criação. A mulher faz parte da criação. A responsabilidade do homem cuidar e proteger a sua esposa. As esposas, por sua vez, devem se submeter aos seus maridos, como a igreja se submete a Cristo. Essa não é uma submissão degenerante ou degradante, mas sim uma resposta em amor e de amor e confiança no modelo que Deus estabeleceu para a unidade matrimonial. Assim como Cristo sendo Pai, assim como Cristo sendo igual ao Pai em divindade, se submeteu ao Pai em amor, e para cumprir o plano redentor, as esposas são chamadas a uma submissão voluntária baseada na confiança e do respeito mútuo com o seu marido. Portanto, que cada casal se esforce para refletir a imagem de Cristo e a igreja. O ideal é que as pessoas olhem para o nosso casamento e vejam a imagem de Cristo e da igreja. Elas glorifiquem a Deus pelo seu casamento. Elas louvem a Deus pelo seu casamento. Que elas procurem você como padrão de relacionamento. Que cada casal se esforce para refletir a imagem de Cristo e sua igreja em seu relacionamento matrimonial, buscando a orientação de Deus e a sabedoria da sua palavra para fortalecer essa união. Que tanto os maridos quanto as esposas se empenhem em amar, honrar e submeter-se uns aos outros em reverência a Cristo, cultivando assim uma união matrimonial que glorifica a Deus e é uma testemunha poderosa do seu amor redentor. Que os nossos relacionamentos, que os nossos casamentos glorifiquem a Deus, apontem para essa obra, essa grande obra de redenção do Senhor Jesus Cristo. Mas você diz: não, mas eu não sou casado, eu não quero me casar também mais, eu não vou, então isso aí não serve para mim. Serve, porque Deus disse: olha, não é bom que o homem esteja só, e Ele trouxe uma solução perfeita, que foi a sua esposa. Mas também não é bom que você esteja sozinho, não. Você tem que estar em comunhão com as pessoas. Não se isole. Não fique sozinho. Deus não criou o homem para que ele ficasse dentro de uma caverna, isolado. Vou viver a minha vida. Não devo nada a ninguém. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cada um que cuida. Não. Não é bom que o homem esteja só. A não ser que a gente esteja dizendo que Deus está errado. Não, eu quero ficar só e é melhor para mim. Não é bom. Mantenha a comunhão com o corpo de Cristo. Mantenha a comunhão com as pessoas. Se relacione com as pessoas. Eu não estou dizendo que você tem que ser aquela pessoa que chega nos cantos e faz amizade. Parece político, né? Chega, sai falando com todo mundo e não sei o quê e tal. Tem gente que não é assim. Tem gente que é mais introvertido. Lembra? Deus disse: olha, é todo mundo igual. Todo mundo tem o mesmo valor. São iguais, mas são diferentes. Tem pessoas que é mais tímida, que é mais retraída, que é mais calada. Tem aquele que é mais extrovertido. Qual que está certo? Nenhum dos dois está certo. Deus criou pessoas diferentes. Deus criou pessoas diferentes. Mas, tanto para um como para o outro, não é bom que o homem esteja só. Como podemos fortalecer nossos casamentos? Buscando a orientação da palavra de Deus. Como eu posso fazer isso? Como você pode fazer isso?
De que maneira nós podemos combater as influências culturais, tanto que aparecem na televisão, nos jornais, nas redes sociais? Como podemos combater as influências culturais que distorcem a visão do casamento? Como podemos nos proteger? Como podemos proteger os nossos filhos? Estava dizendo hoje, mas antes, para um amado irmão, dizendo, olha, lá em casa a gente já fala um pouco sobre dessas coisas. Para Lucas é um pouquinho maior. A gente conversa, um dia Deus vai lhe trazer uma esposa, quem sabe. Você tem que ser homem de Deus na vida dela, tal. Não de forma exaustiva, não. Mas como que a gente pode começar a inculcar essa coisa na cabeça dos nossos filhos? Isso não é obrigação da igreja, não. A igreja tem que falar sobre isso, tem que ensinar, mas é obrigação dos pais falar sobre isso. Como podemos combater essas influências culturais que distorcem a visão do casamento? Como podemos cultivar a intimidade e a comunicação em nossos relacionamentos matrimoniais? Vai ter, uma das mensagens vai ser sobre conflito dentro do casamento. Como nós podemos manter essa comunicação dentro do casamento? O que a gente pode fazer para ter sempre, por mais que você tenha alguém que de repente vai discordar do seu pensamento, mas como é que pode haver uma discordância em amor? Como é que vocês podem caminhar juntos, mesmo que discordem em certos pontos, mas como é que pode caminhar junto? Como é que vocês... Eu gostei muito quando o David Merck esteve aqui, e ele fala muito sobre família. No livro dele, inclusive, fala bastante sobre família. Tem um livro sobre isso, sobre família. E uma das aulas, ele falando que, olha, muitas vezes eu ia para o sofá com a minha esposa e nós discordávamos de várias coisas. Discordávamos, discutíamos, ela tinha opinião, nós discordávamos, mas no final das contas chegávamos em uma solução, e aquela solução não era minha e aquela solução não era dela, aquela solução era nossa. É o time agora. É o time. Por mais que eu não concorde, naquele momento da discussão, mas combinamos isso, diante dos nossos filhos, diante das pessoas, diante da sociedade, vamos andar junto. A solução é nossa, é um time. Como nós podemos melhorar nossa comunicação em nossos relacionamentos? São perguntas que esse texto nos traz, são perguntas que a palavra de Deus nos traz, reflexões para a minha vida e para a sua vida, olhando aqui para o padrão que Deus criou para o homem. Não é bom que o homem esteja só. Deus criou uma auxiliadora, Deus criou uma ajudadora, Deus criou alguém que seja igual, alguém com o mesmo valor, alguém com a mesma dignidade, mas com funções diferentes. E um complementa o outro, e um abençoa o outro. E esses dois caminham juntos, refletindo a imagem de Cristo em sua igreja. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.